Nas últimas décadas, o cinema brasileiro experimentou na verdade, expressou um expressivo crescimento em termos de produção, diversidade temática e reconhecimento internacional. Desde a retomada na década de 1990, com a criação de políticas públicas, como a Lei do Audiovisual, e a própria atuação da Ancine, Agência Nacional de Cinema, o país tem consolidado uma estrutura produtiva capaz de gerar filmes de alta qualidade técnica e também qualidade narrativa. Essa expansão ela se reflete tanto no aumento do número de longas-metragens produzidos. Atualmente tem se produzido bastante anualmente, né, várias produções, como também na presença de obras brasileiras em festivais internacionais de prestígio, inclusive o Oscar. Fomos ganhadores do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2025. Mas, paralelamente, o público nacional, obviamente, também começou a demonstrar um maior interesse pelo cinema produzido no Brasil, né? Essas produções têm conquistado bilheteria expressiva, recebendo premiações, como é o caso do Oscar, né? Então, há também a questão do crescimento das exibições de filmes brasileiros nas plataformas digitais de streaming. Isso amplia cada vez mais o alcance dessas produções. Todavia, o crescimento do cinema brasileiro ainda é um desafio no que se refere a obter a participação do setor privado nas produções. Esse é o quadro Projetos Culturais e eu sou Orlando Rodrigues, presidente do Instituto Anicultura. Eu tenho me dedicado bastante, dentro do Instituto ANI, à questão da produção audiovisual. Os últimos vídeos do quadro Projetos Culturais têm sido bastante relacionados à questão da produção audiovisual, a vinculação do cinema com a literatura. Isso no sentido de mostrar que essas linguagens elas são muito próximas umas da outra, cada uma com suas diferenças específicas. É bom lembrar que quando você pega um livro e adapta esse livro para um roteiro de cinema, o filme, o produto final do roteiro de cinema será diferente do livro, né? Isso gera algumas frustrações para alguns leitores assíduos, né? Para outros gera bastante interesse, mas é um fato interessante. A mesma coisa acontece, e é mais raro, inclusive, quando você pega um roteiro de um filme e transforma no livro, como eu tive a satisfação, né, de participar de um projeto nesse sentido, onde eu escrevi 2 livros a partir de 2 roteiros de cinema. Um deles é o Pacto entre Canalhas, que já tem uma produção cinematográfica em plataformas digitais, e o remake que está sendo produzido, está sendo filmado na cidade de Jundiaí, e eu sou produtor executivo deste filme. Há também, no caso, aí, um projeto de longa-metragem para o Inferno 70, que é exatamente um outro livro, publicado apenas na versão e-book, que está disponível na Amazon. Enfim, eu tenho dito isso porque existem alguns complicadores em relação à participação da iniciativa privada, no que se refere ao fomento da produção. Em geral, as produções brasileiras dependem muito do incentivo estatal, ou seja, o incentivo do Estado, das leis de incentivo nacionais, tanto lei de incentivo à cultura, a Lei Rouanet, quanto a Lei do Audiovisual, né, dos benefícios fiscais que são oferecidos às empresas, mas, por outro lado, eu já disse também em outros vídeos, isso não é muito bem compreendido
por parte dos empresários. E há ainda um estigma muito negativo em relação às questões ideológicas, principalmente no Brasil de hoje, cada vez mais polarizado, questões ideológicas que têm muita restrição a qualquer tipo de produção cultural. Existem vários adjetivos negativos, coisas ditas por pessoas que não conhecem da área, não conhecem do ramo, falam que não sabem sobre aquilo que não conhecem. Isso é muito triste, isso é muito ruim, já fiz vídeos sobre isso também. Vocês estão percebendo que esse quadro Projetos Culturais hoje ele é um pouco diferente, né, diferente dos demais quadros que eu apresento. Eu estou apresentando ele de uma maneira mais informal para tornar claro que questões políticas afetam e afetam muito a produção cultural brasileira, principalmente a produção cinematográfica e mais ainda a produção cinematográfica independente. Uma coisa é você produzir um filme com o apoio de uma grande emissora de televisão que financia o projeto, que banca o projeto. Outra coisa é você não ter recurso nenhum e com recurso próprio você produzir um filme para cinema, editar, montar esse filme, distribuir para as plataformas digitais, tentar colocar esse filme no cinema. Tudo isso é muito caro, tudo isso é muito complexo e é um exercício de puro altruísmo e amor à arte que as pessoas que estão de fora não conseguem entender. Né? E nesse aspecto nós tivemos aí no governo passado toda essa, sem querer fazer política com essa fala, né, mas sabemos que essa ideologia bolsonarista ela interferiu de forma muito negativa no fomento ao cinema nacional. Foram várias ações políticas, ideológicas e até administrativas que fragilizaram as estruturas de incentivo, paralisando editais, desarticulando instituições e também disseminando uma visão distorcida do papel da cultura na sociedade, que é o que eu acabei de dizer, né? E é muito comum várias pessoas, há muitas pessoas totalmente leigas do que é uma produção cultural, do que é um projeto cultural, totalmente leigas sobre o que é cinema, sobre o que é produzir um filme, totalmente leigas sobre literatura, sobre o que é escrever e publicar e vender um livro, né? E vem várias pessoas que falam que não sabem sobre aquilo que não conhecem dizer o seguinte, que o governo dá dinheiro para artistas, sendo que a coisa não funciona dessa maneira. Quem dera se o governo desse dinheiro para artistas. Até aconteceu no período da pandemia, onde, por conta da pandemia, todos enclausurados em suas respectivas casas, o artista iria se apresentar a quem? Como ele iria garantir o seu ganha-pão? O artista também é gente, o artista também precisa sobreviver. E foi no próprio governo Bolsonaro que veio a Lei Paulo Gustavo, que aí sim destinou recursos para artistas no intuito de se tornar uma ajuda de custo, basicamente, né, para que eles pudessem se sustentar. Essa lei vigorou até um determinado tempo e encerrou, acabou, não tem mais, mas nós temos ainda o Programa Nacional da Aldir Blanc, Plano Nacional de Aldir Blanc de Apoio à Cultura, o PNAB Aldir Blanc, né, que ainda propicia a condição do artista, por meio de inscrição de um projeto em edital, né, ser beneficiado com algum recurso voltado para a produção ou pós-produção de um livro, de uma música, de um CD, de um filme, de um DVD e por aí vai. Né? Um projeto cultural qualquer que esteja amparado e alinhado às diretrizes da Lei Aldir Blanc. Enfim, fazer cultura no Brasil não é fácil, fazer cinema no Brasil não é fácil, e para nós que somos escritores, eu especificamente, presidente do Instituto Ane Cultura, sou um escritor independente, estou me tornando um produtor de cinema, um produtor executivo de um filme baseado, do qual existe um livro que eu escrevi, baseado num roteiro de cinema, ou seja, estão vinculando literatura e cinema, presidindo uma associação de escritores e editoras, que no início, quando nós fundamos a associação, fundamos com o objetivo de apoiar
escritores, principalmente escritores iniciantes, mas que, por outro lado, nós não recebemos o devido engajamento das pessoas às quais nós gostaríamos, nós queríamos, tínhamos interesse de acolher. Uma Andorinha Só Não Faz Verão, e o projeto da Associação Voltada para Escritores foi obrigado a ampliar o seu escopo, no sentido de abraçar todos aqueles artistas que produzem cultura de maneira geral. Mesmo assim, tem sido difícil obter o engajamento. E quando eu falo engajamento, é um comprometimento com a causa, a nos auxiliar na divulgação do nosso trabalho, em trazer mais pessoas para esse grupo, para essa associação, para esse instituto, né? E essas coisas não têm acontecido. Então, a própria dificuldade que existe no meio, no sentido de obter recursos para projetos culturais oriundos da iniciativa privada, de empresários que preferem patrocinar grandes artistas, celebridades já consagradas, do que investir num artista iniciante, a gente tem que levar em conta também que a própria classe artística é desunida, a própria classe artística não está disposta a participar de grupos que defendem seus próprios interesses. Então isso dificulta na questão do engajamento, isso dificulta na questão do comprometimento, isso dificulta na questão do compromisso em função de uma determinada causa. Isso, no caso específico do Instituto Anicultura, está cada vez mais presente. Eu, na condição de presidente do Instituto Anicultura, estamos pensando e planejando diversas mudanças para o Instituto, para que ele possa se fortalecer e crescer, trabalhando com projetos culturais, apoiando projetos culturais, realizando projetos culturais, mas desde que seja algo de forma sustentável, com engajamento, comprometimento de todos. Então fica aí esse vídeo diferente, esse quadro diferente, dentro de projetos culturais no canal da ANE, né, como um sinal de alerta, mas também como um desabafo. Outros vídeos virão tratando desse sentido, seja através do quadro Projetos Culturais ou vídeos aleatórios lá no meu canal do YouTube, na ORTV Web. Eu também tenho uma microempresa individual, a OR Produções, que tem uma Web TV, a ORTV Web, e da mesma forma o Instituto Anicultura também tem sua Web TV, a ANE Web TV. Então, além da revista da ANE, então são vários instrumentos que estamos oferecendo gratuitamente ainda, né? São meios de comunicação que são colocados à disposição de artistas, seja ele músico, cantor, ator, autor, né? Teatrólogo, qualquer artista, qualquer pessoa que produza arte, que produza cultura nesse país, que é o público-alvo do Instituto Anicultura. E, infelizmente, a gente não tem observado um engajamento da forma que nós gostaríamos que acontecesse. Enfim, ossos do ofício, vida que segue. Se gostou do vídeo, um abraço, até mais em outras produções. Tchau, tchau. Você sabia que alguns dos maiores escritores da história tiveram mortes tão trágicas ou misteriosas quanto os enredos que criaram? Edgar Allan Poe foi encontrado delirando nas ruas, vestindo roupas que não eram dele, e morreu sem que ninguém soubesse exatamente o que aconteceu. Já Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, foi morto a tiros pelo amante de sua esposa, e Sylvia Plath, uma das vozes mais intensas da poesia moderna, tirou a própria vida aos 30 anos, deixando um legado que ainda ecoa. Neste episódio do Variedades Literárias, vamos mergulhar nas histórias sombrias e surpreendentes por trás desses autores e entender como suas mortes influenciaram a forma como lemos suas obras até hoje. Depois da vinheta, prepare-se para se emocionar e se surpreender. A
literatura é feita de palavras, mas também de silêncios, e alguns desses silêncios vêm de finais abruptos, trágicos, que marcaram para sempre a história de grandes autores. Edgar Allan Poe, por exemplo, o mestre do terror psicológico e dos contos sombrios, teve uma morte digna de suas histórias. Em 1849, foi encontrado nas ruas de Baltimore desorientado, vestindo roupas que não eram suas. Foi levado ao hospital, onde morreu dias depois, sem conseguir explicar o que havia acontecido. Até hoje, ninguém sabe ao certo a causa da morte. Há teorias sobre alcoolismo, envenenamento, até sequestro político. O mistério em torno de sua morte só reforça o clima sombrio de suas obras. No Brasil, Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, viveu uma tragédia pessoal que terminou em violência. Após descobrir que sua esposa mantinha um caso com um jovem militar, Euclides foi até a casa do amante armado, mas quem acabou morto foi ele, baleado pelo rival. Anos depois, seu próprio filho vingaria a morte do pai, matando o mesmo homem. A história parece saída de um romance dramático, mas é real, e mostra como a dor atravessou gerações. Sylvia Plath, poeta norte-americana, é outro exemplo de vida marcada pela intensidade. Lutando contra a depressão, ela escreveu poemas profundos e dolorosos, que hoje são considerados clássicos. Sua obra mais famosa, A Redoma de Vidro, é praticamente autobiográfica. Aos 30 anos, Sylvia tirou a própria vida. E, ironicamente, foi após sua morte que sua poesia ganhou força mundial, tornando-se símbolo de sofrimento e genialidade. E há outros casos. Virginia Woolf, que se afogou no rio Ouse após deixar uma carta de despedida comovente. Yukio Mishima, autor japonês, que cometeu o seppuku, o ritual samurai, como forma de protesto político. E até o brasileiro, Lima Barreto, que morreu aos 41 anos debilitado pelo alcoolismo e pela exclusão social, apesar de ser um dos maiores cronistas do Brasil. Essas mortes não são apenas fatos biográficos, elas mudam a forma como lemos suas obras. Sabendo do fim de Poe, seus contos ganham ainda mais peso. Conhecendo o drama de Sylvia Plath, seus versos cortam mais fundo. A literatura, nesse caso, é também um espelho da dor e da tentativa de transformá-la em arte. E assim encerramos mais um Variedades Literárias. Espero que essas histórias tenham te tocado, surpreendido e feito você olhar para a literatura com outros olhos. Porque por trás de cada página há uma vida e, às vezes, um adeus. Obrigada por estar com a gente. E na próxima semana tem mais curiosidades que conectam cultura, emoção e conhecimento. Até lá! Você sabia que apoiar a cultura brasileira pode ser uma das atitudes mais transformadoras que uma empresa pode tomar? E não estamos falando só de literatura. Estamos falando de arte, de audiovisual, de projetos que revelam talentos e fortalecem a identidade do nosso país. Parcerias e patrocínios, sejam pontuais ou recorrentes, são fundamentais para que iniciativas como o do Instituto Anicultura possam continuar promovendo cultura de forma acessível e democrática. No olhar digital de hoje, vamos mostrar por que investir em cultura é investir no futuro e como sua empresa pode fazer parte disso. Depois da vinheta, vem com a gente. A cultura brasileira é uma das mais ricas e diversas do mundo. Ela se expressa na literatura, no cinema, na música, nas artes visuais, no teatro, na dança, em tantas outras formas que revelam a alma criativa do nosso povo. Mas para que essa cultura floresça, é preciso mais do que talento. É preciso apoio, é preciso incentivo, é preciso parceria. O Instituto Anicultura atua diretamente no fomento à literatura nacional, revelando novos autores, promovendo os eventos, publicações e ações educativas. Mas não para por aí. Temos também projetos aprovados por leis de incentivo à cultura, inclusive no setor audiovisual, que buscam ampliar o acesso à arte
e a informação em todo o país. E é aí que entra o papel das empresas. Quando uma marca decide apoiar um projeto cultural, ela não está apenas investindo em arte, está investindo em educação, em cidadania, em transformação social. Está ajudando a construir um país mais consciente, mais criativo e mais justo. O patrocínio pode ser pontual ou recorrente, pode ser grande ou pequeno. O que importa é o gesto, o compromisso, a vontade de fazer parte de algo maior. E o retorno é real. Além da visibilidade e do reconhecimento social, a empresa passa a ser vista como agente de mudança, como alguém que acredita no Brasil, que aposta em seus talentos, que valoriza sua história. Por isso, queremos fazer um convite especial. Se você é empresário ou empreendedor em qualquer setor, venha conhecer o Instituto ANI Cultura. Temos projetos diversos e flexíveis e estamos abertos ao diálogo. Envie seu contato para nós através do e-mail comercial@ani.org.br e agendaremos um bate-papo para discutir melhor a estratégia de colaboração. Uma que caiba no seu bolso e que faça sentido para a sua marca. Juntos, podemos fortalecer novos talentos e ampliar acesso à cultura e mostrar ao mundo a força criativa do povo brasileiro. E assim encerramos mais um Olhar Digital. A cultura precisa de todos nós, e cada gesto de apoio é uma semente que pode florescer em forma de livro, de filme, de espetáculo, de transformação. Agradecemos você que nos acompanha, e especialmente empresas que já caminham conosco nessa jornada. A seguir, aproveite e conheça nossos parceiros, colaboradores, os quais agradecemos por acreditar em nossas propostas e trabalho em prol da cultura brasileira. Até a próxima semana, com mais ideias, mais inspiração e mais compromisso com o que realmente importa, o fortalecimento da nossa identidade cultural. Muito obrigado. O Instituto ANI Cultura agradece aos parceiros que acreditam na cultura como força de transformação. Juntos, promovemos conhecimento, arte e inclusão. Convidamos novas empresas a se unir a nós nessa jornada, fortalecendo o impacto cultural em todo o Brasil. E se de repente a besta fera que reside em cada um de nós fosse despertada por orgulho, vaidade, ódio, vingança, despeito e outros sentimentos ambíguos, suscitando as mais variadas reações e nos levando a reagir quando somos levados ao limite? Neste livro, há mais do que histórias de assombrações com lobisomens. Os leitores irão se deparar com os próprios sentimentos e irão se perguntar a todo instante se, caso recebessem da vida os mesmos desafios, deixariam a fera emergir do fundo de suas almas ou o amor falaria mais alto. O Encanto dos Lobisomens é uma antologia escrita por Denis Nishimura, Eliana Bauman, Paulinho de Andrade e Orlando Rodrigues. Denis Nishimura nos apresenta o conto O Lobisomem de Santo Antônio da Patrulha. A chegada de um estranho forasteiro desencadeia uma série de acontecimentos aterrorizantes no interior do Rio Grande do Sul. Ali, o lobisomem revela não só a sua face cruel, mas também seu lado assassino e traiçoeiro. No conto A Filha do Lobisomem, a história se passa no interior de São Paulo, onde um jovem apronta com a filha de um homem pacato. Mal sabia ele que despertaria não só o lado protetor de pai, mas também a fúria assassina de uma criatura obstinada e implacável. A autora Eliana Bauman traz em seu conto A Cura da Fera um conto que desperta a alma. Você acredita na cura das feridas invisíveis? Esta é uma história de chamado interior,
Uma jornada para quem sente, para quem busca, para quem desperta. Em meio a símbolos da natureza, encontros místicos e grandes desafios, uma alma ferida encontra seu caminho de volta à luz. O que parecia impossível começa a se transformar quando o amor, o autoconhecimento e a espiritualidade se unem. Nessa narrativa simbólica e emocionante, o leitor é convidado a enxergar suas próprias sombras, a resgatar sua força interior e a lembrar que a verdadeira cura acontece quando enfrentamos o que mais tememos. O autor Paulinho de Andrade apresenta o conto A Maldição da Beata. Um padre e uma freira se envolvem num caso de amor, despertando a ira das beatas da pacata Vila Curuçá e de boa parte da população. Antes de serem expulsos, a beata Maria Quitéria lhes jogou uma praga, anunciando que o 7º filho do casal nasceria com forma de gente misturado com demônio. O tempo passou, o casal tivera filhos gêmeos e no povoado uma fera matava e dilacerava os corpos de gente com reputação duvidosa. Será que a praga que Maria Quitéria jogara realmente acontecera? Orlando Rodrigues apresenta 2 contos, o conto She-Wolf, o legado sangreto. Nas montanhas sombrias que cercam a isolada vila de São Vicente, uma antiga linhagem de mulheres pagãs mantém vivos os rituais secretos que protegem a comunidade de força sombria. Na isolada e supersticiosa cidade de Ungidos, a viúva Antônia dá à luz seu 7º filho homem, Serafim, sob o peso de uma lenda sombria. O 7º filho seria amaldiçoado a se tornar um lobisomem. Crescendo à margem da comunidade, cercado de medo e preconceito, Serafim vê a profecia se cumprir, transformando-se em fera durante as noites de lua cheia. Entre caçadas implacáveis, intrigas políticas, desejos proibidos e um pacto sombrio entre mãe e filho, a história culmina em um banho de sangue que parece encerrar a maldição. Mas a morte traz apenas um novo começo. Do ventre da jovem Santinha, filha do prefeito, nasce Sétimo, uma criança marcada pelo destino e pela herança maldita, destinada a reacender o ciclo de terror sobre o luar.